Olá, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal e, na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual. No que diz respeito à legislação federal, o assunto que a gente traz para apresentar aos senhores no dia de hoje diz respeito ao juros sobre o capital próprio, TJLP. Vamos falar sobre alguns aspectos quanto à deduzibilidade desses juros e também de cálculo. Com relação à deduzibilidade, o artigo 9º da Lei 9.249 de 95, que instituiu o juro TJLP, ele diz que a pessoa jurídica poderá deduzir, para efeito da apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócio, acionistas, a título de remuneração do capital próprio. Ou seja, aqui já tem um primeiro aspecto a ser observado quanto à deduzibilidade. Os juros pagos ou quando forem creditados, quando ele é pago não há o que se falar, que se a empresa calcula os juros e paga de imediato aos seus sócios, acionistas ou titular, ele já vai para a conta de cada beneficiário. Agora, quando a pessoa jurídica acredita esses juros aos sócios, esse crédito, a lei estabelece que esse crédito deve ser feito de forma individualizada, ou seja, a pessoa jurídica tem que lançar em despesa e a contrapartida tem que fazer o crédito na conta corrente de cada beneficiário, o valor dos juros e o valor do imposto correspondente redutor. Ou seja, não é dedutível aqueles juros sobre o capital próprio, onde a contabilidade registra um valor a débito, lá em despesa financeira, e lança numa conta única no passivo, denominada juros TJLP a pagar, como nós já vimos em várias ocasiões e até inclusive já foi alvo de autuação por parte da Receita Federal. Ou seja, aquele lançamento que é feito no passivo de juros sobre capital próprio ao sócio, sem individualizar o valor de cada sócio, ele é considerado indedutível, porque a lei assim estabelece, que no caso do crédito tem que ser feito de forma individualizada para cada titular, sócio ou acionista. Então, lembrando que não vale o lançamento numa conta única como juros TJLP a pagar. Esse é o primeiro aspecto sobre dedutibilidade, né? Que é muito importante e que deve ser observado pelos contadores no momento do registro desses juros. O segundo aspecto que nós temos, é quanto à dedutibilidade. Então, os juros, eles para serem dedutíveis, a empresa precisa apresentar lucro no exercício antes do imposto de renda, da contribuição social, ou reservas de lucros em montante igual ou superior a 2 vezes o valor dos juros a serem pagos. Então, a pessoa jurídica ela pode utilizar como parâmetro o montante do lucro do próprio exercício, o lucro acumulado, ou reserva de lucro, então, em montante a 2 vezes. Se os juros sobre capital próprio forem em montante superior, se os lucros do período ou a reserva de lucro não for igual ou superior a 2 vezes o TJLP, tem que fazer o cálculo do quanto que seria dedutível aplicando essa regra. Então, pode ser que, então, nesse caso, os juros, a dedutibilidade vai ficar restrita a uma parte dos juros pagos quando a empresa, o lucro do exercício ou os lucros acumulados não forem igual ou superior a 2 vezes o TJLP. No caso, quanto à indedutibilidade, seria uma adição em simples do valor, que foi pago além do limite estabelecido. Isso também é um caso que geralmente tem dado problema em muitas empresas, onde é pago juros durante o exercício e quando chega no final do ano, por uma questão de queda da receita ou da lucratividade, a empresa não apresenta o lucro suficiente a esse limite, quando ela não dispõe mais de lucros acumulados. A outra questão, quanto à deduzibilidade, diz respeito ao cálculo em si. Então, hoje, de acordo com as regras que estão em vigor, a base de cálculo dos juros sobre o capital próprio, ela pega o capital social integralizado,
né? As reservas de capital de que trata o parágrafo 2º do artigo 13 e o parágrafo 1º do artigo 14 da 6.404, que seriam aquelas reservas de capital de prêmios de ações e bonificações em lançamentos de ações, e por as reservas de lucros. Aqui vem a questão, exceto as reservas de incentivos fiscais. Então, desde janeiro de 2014, aquelas reservas de subvenções fiscais, elas não são mais base de cálculo para o juros sobre o capital próprio. Então, a pessoa jurídica, inclusive, tem que ser feito um controle, né? Existe um questionamento e, no nosso entender, segue a mesma linha. Aquelas reservas que foram incorporadas ao capital, as reservas de subvenção incorporadas ao capital, elas seguem com o mesmo tratamento como se reserva fosse. Ou seja, a pessoa jurídica, na base de cálculo dos juros TJLP, tem que ver o quanto ela incorporou de reserva de subvenção ao capital para que esse montante também seja deduzido da base de cálculo do juro TJLP. Então, embora não esteja mais em reserva, mas está dentro do capital, o efeito é o mesmo. O legislador buscou excluir da base de cálculo do juro TJLP as subvenções fiscais. Dessa forma, se a pessoa jurídica incorporou essa reserva ao capital, vai ter que também, ao montar a base de cálculo do juro TJLP, excluir as reservas que foram capitalizadas anteriormente. Então, nós temos capital social, menos, por óbvio, as reservas de incentivos fiscais capitalizadas, a reserva de capital que eu falei antes, de subvenções de prêmios no lançamento de ações, né? E as reservas de lucros, exceto a de incentivos fiscais, e ações em tesouraria e lucros ou prejuízos acumulados. Então, essa é a base de cálculo dos juros TJLP. E o cálculo, ele deve ser feito de forma pro rata dia, ou seja, também vem a questão do cálculo, além da apuração correta da base de cálculo, nós temos que esse cálculo é pro rata dia, o que significa que a empresa deve computar nos cálculos todas aquelas reduções que o patrimônio sofreu de forma pro rata dia. Então, não pode, por exemplo, se a empresa fez uma distribuição de lucros no dia 1º de setembro, de agosto, por exemplo, ela vai ter que considerar essa redução de forma pro rata no dia 1º de agosto. Ela não pode tomar por base para calcular os juros TJLP do mês de agosto, por exemplo, todo o mês cheio com o saldo do mês anterior. Ela tem que fazer um cálculo pro rata, conforme assim determina a legislação. Então, esses seriam assim, os principais aspectos sobre a deduzibilidade, base de cálculo, Lembrando sempre que os juros sofrem a tributação pelo imposto de renda da fonte na alíquota de 15%. Até o final do ano, a alíquota é 15%. Isto se não se for aprovada o que está estabelecido na medida provisória 1303, a partir de janeiro de 26, essa tributação passará a ser de 20%. Com relação à legislação federal, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores seriam esses. Fiquem agora na sequência com o colega Luiz Antônio, que vai tratar da legislação estadual. Nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos e até lá. Bom dia a todos. A partir de agora vamos comentar algumas matérias e alterações na legislação tributária do Estado do Rio Grande do Sul. Começaremos pela notícia sobre o recadastramento obrigatório dos contribuintes na Receita Estadual. No portal da Secretaria da Fazenda foi publicada a notícia no dia 2 de setembro, alertando para o fato que o mês de setembro é o último mês para empresas do Rio Grande do Sul concluírem o recadastramento obrigatório com a Receita Estadual. Esse é o alerta. Não realizar o procedimento até 30 de setembro pode resultar na suspensão da inscrição estadual. A Fazenda reforça que os contribuintes do ICMS no estado do Rio Grande do Sul têm até 30 de setembro para realizar o recadastramento de dados obrigatórios junto à Receita Estadual,
vinculada à Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. O procedimento é exigido de todos os estabelecimentos inscritos no Cadastro Geral de Contribuintes, o CGCTE, ou Inscrição Estadual do ICMS, como normalmente se diz, e isto até o final do ano de 2025. Até o momento, apenas 34% das empresas obrigadas concluíram o processo, o que corresponde a 83.600 empresas das 245.900 inscritas no ICMS. A maior parte, 66%, segue pendente. A não realização da tarefa de recadastramento resultará na suspensão da inscrição estadual desses estabelecimentos. O procedimento é rápido, simples e digital. No entanto, a Receita Estadual alerta para a importância de que os proprietários de negócios realizem o procedimento o quanto antes, já que alguns dados podem depender de atualização em cadastros de outras instituições e portais, como o da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, a Rede SIM. Sendo assim, recomenda-se que os contribuintes promovam o seu recadastramento o mais breve possível para evitar transtornos com a suspensão da inscrição estadual. Quanto às alterações no regulamento do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria da Fazenda divulgou em seu site resumos dos 4 decretos publicados na semana passada. O de número 58.345 prevê, a partir de 1º de setembro de 2025, a suspensão do diferimento do pagamento do ICMS em operações destinadas ou realizadas por indústrias de máquinas agrícolas, mediante a celebração de termo de acordo entre o remetente, a Receita Estadual e o destinatário. O de número 58.346 dispensa a emissão da nota fiscal de produtor, a chamada contranota, referente às entradas de mercadorias em estabelecimento de produtor ao abrigo do diferimento previsto no apêndice 2, seção 1, item 38 do regulamento do ICMS. Os itens 36 e 37 já estavam com previsão desta dispensa de contranota. O decreto número 58.354 promove ajuste para que o termo de acordo necessário para a fruição de crédito presumido de ICMS, previsto como substituição aos estornos de débitos decorrentes das prestações de serviços de telecomunicação, seja firmado diretamente com a Receita Estadual. O de número 58.355 promove até 31 de dezembro de 2027 a aplicação do diferimento do pagamento do imposto devido nas importações de mercadorias destinadas à comercialização pelo estabelecimento importador que tenha firmado termo de opção para a apropriação do crédito fiscal presumido previsto no artigo 32, inciso 193, na hipótese de desembarque da mercadoria ocorrer em aeroporto internacional localizado em outra unidade da Federação. Em termos de orientações normativas, foi publicada a Instrução Normativa da Receita Estadual número 84, que modifica procedimentos referentes ao ICMS incidente nas operações de venda a bordo realizada dentro de aeronaves em voos domésticos. Seriam essas as informações da área fiscal envolvendo o Estado do Rio Grande do Sul que gostaríamos de transmitir aos senhores. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA.